Eu acho que houve uma regressão do debate público, principalmente econômico, inacreditável. Econômico, principalmente, né? Exato. Não compreende exatamente. Você tem uma perspectiva monolítica, né? Liberal suicida, né? Que não é tocada em hipótese alguma, né? Quer dizer, olha um exemplo que eu acho muito paradigmático. Bem, o Brasil não tem imposto sobre grandes fortunas, né? Só que houve um senador nos anos 80 que tentou passar uma lei de imposto sobre grandes fortunas. Ele se chamava Fernando Henrique Cardoso. Se o partido do antigo senador Fernando Henrique Cardoso hoje fosse confrontado a essa lei, ele certamente votaria contra de cabo a rabo, né? Ou seja, você percebe muito claramente o tipo de involução que aconteceu. Eu gostaria de ter o prazer de chegar no Congresso e falar, não, vamos votar a lei do antigo senador, vamos ver quem aprova, né? Ou seja, essa involução não é resultado de nada mais a não ser a capacidade que o sistema financeiro internacional teve de pautar o debate da economia mundial, impedindo qualquer tipo de análise mais sensata, mais clara a respeito do que realmente estava acontecendo. Certo? Por exemplo, agora que está saindo livros, estudos sobre como que nós regredimos do ponto de vista da desigualdade a níveis do século XIX. Como que nosso capitalismo é patrimonial, no sentido de que ele é um capitalismo de famílias. Certo? São as mesmas famílias que conseguiram conservar seus rendimentos, que se utilizam da capacidade de influência do Estado para organizar as leis, tendo em vista a preservação do seu patrimônio, puro e simples. Mesmo que esse patrimônio seja um patrimônio de rentistas. Né? E suicida do ponto de vista coletivo, realmente. Não, com certeza. Quer dizer, você passa por um processo de desgarçamento social, certo? Nunca visto desde o final da Segunda Guerra, certo? Com uma capacidade mínima de resposta. Isso está por trás dessas primaveras que têm acontecido no mundo, né? Dos novos levantes populares, né? Que é algo recente, muito fácil da gente observar, mas ainda, eu não sei se você concorda com isso, a impressão que eu tenho é que falta realmente uma referência teórica, literária, institucional para que esses movimentos deem o próximo passo, no sentido de uma influência na política real, eu digo. Mas acho que esse é o processo. O processo ele é doloroso dessa forma mesmo. Não faria sentido algum você ter uma teoria que vem antes do acontecimento. Entendeu? Mas isso não aconteceu, de certa forma, no século XIX, com o Marx aparecendo, entregando um modelo? Quer dizer, primeiro ele não apareceu entregando um modelo. Quer dizer, dentro de um processo muito doloroso de lutas operárias, né? Que começaram, você teve desde as lutas tipo ludismo, que você saía quebrando as máquinas, então, quer dizer, até os socialistas utópicos. Dentro desse processo, esse processo gerou as ideias. Esse processo permitiu a alguém como Marx observá-lo, e alguém que estava muito próximo, que estava lá discutindo com os operários, chegar e falar, não, olha, é possível fornecer um quadro de ideias que consiga potencializar as possibilidades internas desse acontecimento, né? Mas o acontecimento ele veio antes. Como dizia o Hegel, a filosofia é como a coruja de Minerva, ela vem sempre depois, né? E graças a Deus que ela venha sempre depois, porque ela não produz nada em si. Quer dizer, são os acontecimentos na esfera da política, na esfera das artes, na esfera da ciência, na esfera das relações afetivas. O lastro dela é a realidade. Esses são os campos de produção de acontecimentos. O que você faz é simplesmente falar, algo aconteceu. Algo aconteceu e isso que aconteceu, ele pode reverberar se nós percebemos isso. Quer dizer, nesse sentido, eu desconfiaria brutalmente se esses movimentos eles aparecessem com propostas assim no sentido, olha, a gente tem agora uma nova visão de sociedade. Não, mas não é assim que funciona. Isso é cobrado muito dos movimentos, na verdade. Olha, primeiro, eu acho engraçado essas cobranças, porque são movimentos que, se você for analisar, eles têm pautas hiper específicas, certo? Muito precisas. Certo? Não há ninguém que entrou nesse movimento assim, simplesmente pelo direito de se manifestar. Isso é uma conversa. Eu posso dar as pautas. No Chile foi educação pública de qualidade, em Tel Aviv foi o preço dos aluguéis que era insuportável, certo? No Brasil teve a questão do transporte público, que aí começou com
com a consciência de que os serviços públicos estavam completamente sucateados, estava arrebentando com a população brasileira, os gastos em serviços públicos. No Occupy Wall Street era a regulação do mercado financeiro. Ou seja, pauta mais específica do que isso, quer dizer, eu diria que elas são cirúrgicas, são precisas. Por exemplo, a pauta aqui do transporte público. Claro, o que a pauta mostrou? Que você não precisa ter um discurso revolucionário para fazer uma revolução hoje em dia. Basta você falar, porra, mas por que esse ônibus é tão caro? Por que veja, há 20 anos atrás, houve um processo de privatização dos serviços públicos de transporte. Né? E todos diziam, o sistema vai ganhar eficácia, o sistema vai ser muito mais eficiente, vai ser muito melhor. Blá, blá. Bem, o sistema piorou. Hoje, há menos quantidade de ônibus hoje do que há 10 anos. E a quantidade de usuários duplicou. Certo? Quer dizer, qual é a racionalidade do sistema? Qual é a função dessa classe de empresários de transporte público, a não ser duas: rentabilizar seu próprio investimento e fornecer caixa para a campanha eleitoral de partido. Não tem nenhuma outra função, todo mundo sabe. Então, quando você pega uma pauta dessa e fala, olha, não faz sentido isso. Não há nenhuma racionalidade de eu ter que suportar esse transporte com essa qualidade e com esse preço, um dos preços mais caros proporcionalmente do mundo. Né? Então você demonstra a irracionalidade do sistema. Eu diria que é uma coisa quase psicanalítica, uma abordagem sintomal. Você vai no sintoma para mostrar a irracionalidade da estrutura.